com isso, o Brasil vai caminhando sem ter um plano estratégico. Eu publiquei ontem um estudo da Johns Hopkins University mostrando o que deveria ser feito para explorar as vantagens competitivas do Brasil na transição energética, nas terras raras e tudo aí. O que deveria ser feito? Porque é uma coisa, não é pôr o ovo de pé, não é o ovo de Colombo, não é. São coisas que a gente já vem falando há tempos. O plano de metas, uma articulação que você cria grupos de trabalho com vários ministérios envolvidos com o tema, com setores empresariais envolvidos com o tema, com movimentos envolvidos com o tema, e daí você vai formatando, definindo metas e prazos. Isso aí não é inventar roda, isso aí é o que o Juscelino fez, o que o Roosevelt fez lá atrás. Mas nada. E em questão, em relação às terras raras, você vê, toda essa movimentação do Trump aí está em função de terras raras, toda, uma parte dela. A Ucrânia, ele quer que a Ucrânia, para pagar o que os Estados Unidos gastou na Ucrânia, que envie terras raras para os Estados Unidos. A China, uma das maneiras que vai ter aí nessa guerra comercial, vai ser segurar as terras raras lá para os Estados Unidos. Quando você pega a América Latina, a Argentina tem reservas grandes, o Brasil tem reservas grandes. Qual que é a política que está definida para terras raras brasileiras? Nenhuma. Vem aí uma mineradora da Austrália, compra uma mina lá, explora. É sobre isso que nós vamos falar com o Daniel Tigel. Ele é mestre em física pela Unicamp, ex-vereador e ex-presidente da Câmara Municipal de Caldas e desenvolvedor e sócio-fundador da cooperativa EITA, COP-BR, com software livre aí, que já fez algumas movimentações mostrando os riscos que se tem lá com a mineração de urânio e com essa aí. Daniel, obrigado por sua participação aqui. O que está acontecendo com Caldas e Poços de Caldas e com essa mineração de terras raras? Nassif, uma alegria estar com você, estar podendo conversar com você. O debate ele é quente, ele é bastante importante, né? A gente está vendo aí as mudanças climáticas, está vendo esse aumento que nós vamos ter de temperatura gigantesco essa semana. Então, a questão da transição energética, ela é fundamental para a gente poder repensar a nossa forma de estar lidando com o consumo desenfreado, com os impactos ambientais. Então, a transição energética, basicamente, fala de uso de fontes renováveis e, com isso, redução de emissão de carbono, de uso de combustíveis fósseis. E, nesse sentido, o aumento, né, de motores elétricos, seja para automóveis, seja para geração de energia solar através de hélices, seja para a parte de tecnologia em geral, torna-se central. E alguns metais são muito importantes. Alguns deles são as terras raras. Então, eu, como ambientalista, eu tenho uma preocupação muito grande com a questão da mudança climática e que pode ser uma grande oportunidade para o Brasil enquanto soberania nacional, enquanto um eixo de crescimento do país dentro desse campo. Entretanto, eu posso compartilhar com você que nós estamos sob o risco de repetir a velha história no Brasil, como você muito bem colocou. A ausência de uma política pública nacional coloca pequenos municípios, como o município que nós estamos aqui, Caldas, Poços de Caldas e Andradas, em situação extremamente vulnerável para dialogar sobre esse assunto. Né? Nós estamos aqui numa cratera vulcânica, Nassif, até fazer uma piadinha que eu tenho feito muito, há 40 anos atrás nós estávamos na encruzilhada da nova energia nuclear. E o que nos ficou aqui foram 100 milhões de toneladas de rejeito radioativo e 25 mil toneladas de tambores aí, radioativos, que agora nós estamos conseguindo avançar, graças à nova presidência da ANB e à possibilidade aí do descomissionamento que foi aprovado pelo IBAMA. 40 anos depois, nós estamos de novo numa encruzilhada pela nossa região muito especial, a encruzilhada da nova energia descarbonizada, a energia elétrica, com o uso dos terras raras. A nossa região, Nassif, tem uma quantidade, uma densidade maior do que o normal de terras raras em argila, que teoricamente significaria um processo mais simplificado de retirada desses metais através da lavagem da argila usando ácidos. Quem domina esse processo é a China, mas em Caldas, Poços de Caldas e Andradas foi descoberta uma grande mina, com bilhões de toneladas aí, de reserva de terras raras, que pode colocar o Brasil na ponta de lança com relação à produção de terras raras, que hoje está dominada, como eu falei, pela China, num contexto geopolítico internacional bastante delicado.
estive dialogando na CIF com o governo federal. Em outubro agora, a Presidência da República lançou a plataforma de transição energética, transição ecológica, plataforma de investimento em transição ecológica, que tem o Haddad, o Ministério da Fazenda, como coordenador, e também está com os ministérios aí de Ciência e Tecnologia, o MDIC, Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, o Ministério de Minas e Energia, o Ministério de Meio Ambiente, em torno de buscar promover o avanço do país nessa área. E um dos projetos que serão financiados, que tem como secretaria executiva desse BIP o BNDES, é o projeto de uma mineradora australiana que chegou aqui em Caldas para buscar fazer a produção de terras raras. Temos tido ótimos diálogos com a empresa, entretanto, nós estamos percebendo que entre o município, com faturamento aí de orçamento anual de 75 milhões, e uma empresa que pretende gerar da ordem de 6 bilhões de reais por ano, a única maneira da gente ter capacidade de negociação com uma empresa desse tamanho, para não virar uma esbórnia aqui na nossa região, é com a mediação do governo federal, da Presidência da República, do Ministério Público, através de mesas de diálogo pela complexidade. E que a gente seja inteligente e civilizado, que a gente busque avançar, que é uma coisa que eu tenho proposto, que aqui a nossa região se transforme num polo tecnológico de transição energética, que avance na cadeia produtiva. Porque na CIF, até agora, o que nós temos? Imenso impacto ambiental, mudança dos termos sendo colocados o tempo inteiro, as prefeituras aqui abandonadas, abriram as pernas completamente para essa situação. Tivemos uma votação ridícula ontem, em que sequer foi analisado os impactos ambientais e foi aprovado aqui no município de Caldas, e de maneira descontrolada, não civilizada, enquanto nós poderíamos estar avançando para não sermos, de novo, exportadores de matéria-prima primária, de commodity, que são os carbonatos de terras raras. E o que mais me preocupa, todo argumento na CIF que tem sido colocado é o da transição energética, que eu defendo também. Entretanto, o que se percebe por trás é o interesse militar e bélico. Aí já é um pouco demais. Nós aqui nos sacrificando para contribuir com guerras pelo planeta, não é o que nós queremos. Quer dizer, quando se fala em interesse militar, é dos Estados Unidos em cima dessa estratégia Trump aí. OTAN, nós temos, por exemplo, uma entidade que foi criada pela Secretaria de Defesa dos Estados Unidos e o governo do Canadá, que se chama UCOR, que tem como finalidade a garantia da defesa nacional, dos interesses de segurança nacional dos Estados Unidos e Canadá. E eles já têm um termo de compromisso com a empresa que está vindo aqui para Caldas, Poços de Caldas, para garantir que até 15% da produção seja para esse local, matéria bruta, para a indústria armamentista. Então, não é o que nós queremos, é o contrário do que nós queremos. Você falou que tem tido um bom diálogo com o Ministério da Fazenda, como é que tem sido esse diálogo? O que tem gerado? O diálogo tem sido muito rico, a gente percebe que ainda existe um interesse do Brasil de avançar na soberania nacional com relação à questão das terras raras, mas há uma pressão do mercado e da geopolítica internacional, especialmente os Estados Unidos, para que o Brasil rapidamente avance nisso sem necessariamente construir essa política. Então nós temos tido respaldo para a construção de mesas de diálogo. Inclusive, na CIF, nós já apresentamos um conjunto de propostas para uma mesa de negociação, entre elas a vedação completa do uso para finalidades bélicas, e outra, o avanço da cadeia produtiva com metas e prazos escalonados ao longo dos anos, para que o Brasil possa processar a totalidade dessas terras raras no nosso país. Além disso, nós colocamos outras condições minimamente civilizatórias, como se fosse um plano diretor, que é restringir a localização, restringir o transporte de caminhões, garantir a nossa pequena agricultura. Para quem não conhece, a nossa região é uma região de pequena agricultura, de turismo, de águas termais, que a gente possa garantir de maneira minimamente civilizada, porque do jeito que está vindo, vai vir uma central de beneficiamento que tem 1 quilômetro de frente, do lado da INB. Vai usar, inclusive, água da barragem da INB para poder fazer o processo de lixiviação. E nenhuma garantia com relação à expansão dessas cavas. Eu não quis entrar muito em questão técnica, mas essa mineração ela é diferente de outras. Normalmente a mineração ela é intensiva, ou seja, ela desce, né? Esse tipo de mineração de argila, ela se expande horizontalmente. Então a tendência com o tempo é mais e mais cavas se abrindo, com a possibilidade
de pequenas empresas fazendo licenciamentos ambientais simplificados, fracionados, dizendo que estão só retirando argila refratária, mas, na verdade, cedendo para a central de beneficiamento, e a central de beneficiamento devolvendo esse material cheio de ácido, que foi lixiviado, e devolvendo para a cava, porque a empresa, no seu processo de licenciamento ambiental, sequer está considerando essa matéria que volta do processamento como sendo pilha de estéreo, pilha de rejeito. Está dizendo que é solo que vai voltar ao normal. E a gente sabe que não é verdade, pela contaminação possível aí de nitrato, nitrito, enfim. Nós podemos ter uma grande oportunidade na CIF para poder dar um salto no nosso país, mas se a gente for bobo de novo e não entender o que está em jogo do ponto de vista geopolítico e tecnológico e a grande transição que nós estamos tendo, é um tiro pela culatra, como foi a INB há 40 anos atrás. Quem são os seus interlocutores lá no Ministério da Fazenda e no governo em geral? Na Fazenda, eu esqueci o nome dele agora, mas ele é a secretaria, é o gabinete, né? É o gabinete do Haddad, na parte que está coordenando o BIP, que é essa plataforma de transição ecológica, que foi apresentada na última COP e vai ser levada agora novamente na COP de Belém, agora em novembro, né? São 7 projetos que foram escolhidos como os primeiros a serem financiados. Não é recurso necessariamente do bolso do brasileiro. É um portfólio que o BNDES faz para atrair investidores nacionais e internacionais para garantir a capitalização dessas empresas. Essas 2 empresas australianas aqui no Brasil já estão com capital aberto, então o Brasil está vendo com muito bons olhos isso aí. Então foi dentro do gabinete do Ministério da Fazenda com a qual a gente dialogou. Depois eu te mando o nome com quem a gente está dialogando. Legal, legal. Tem um apoio muito grande da mesa de diálogos na Presidência da República e estivemos recentemente, não sei se você soube, tivemos uma agenda, né, com a própria ministra, né, a Luciana Santos, de Ciência e Tecnologia. E logo depois da nossa agenda foi aberto um financiamento da FINEP de 5 bilhões para apoio a tecnologias de transformação de terras raras, que é onde eu acho que está a nossa oportunidade, subir a cadeia produtiva, para não repetir o modelo mineral exportador de matéria primária. A ministra Luciana Santos aí está. Estou marcando uma rodada com ela, mas ela está esperando que eu vá em Brasília e eu não consegui. Foi excelente o diálogo com ela, toda a equipe do gabinete esteve presente. Foi agora há pouco, foi em dezembro. É interessante que a 5ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, o Sérgio Rezende, que foi o organizador, ele preparou o livro geral e ia entregar ou já entregou para ela. Ou seja, tem coisas sendo construídas aí.